Olá, queridos alunos e professores presenciais, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos iniciar a aula de número 2. Vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Detalhamento, reconhecimento dos números irracionais e estimativas de localização na reta numérica. Muito bem, então vamos à nossa aula. Iniciando a nossa aula, nós estamos aqui, olha só, neste templo, né? Alguém sabe qual é esse templo? Esse é o templo Pártenon, construído aí na Grécia Antiga, no século V a.C., então faz muito tempo, né? E quem projetou, quem organizou aí essa construção, quem acompanhou essa construção, foi o Fídias. Logo mais a gente vai ver aí um número que foi baseado no seu nome, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, quando nós temos construções baseadas aí, como o templo de Pártenon foi baseado aí na proporção áurea, nós temos aí monumentos que são belos à nossa vista, né? Nós temos aí monumentos que são construídos com linhas retas, como vocês podem ver aqui nesse templo de Pártenon, e elas são totalmente simétricas. Mas como assim? A gente vai entender um pouquinho disso. Olha só. Proporção áurea, o que seria? O retângulo de ouro parece agradável à vista. Ao dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, obtém-se o número de ouro. Esse número é denotado pela letra grega Φ, em homenagem ao escultor Fídias. Olha aí onde ele foi homenageado. Ele era da Grécia Antiga e ele teria utilizado essa proporção áurea para conceber o templo Pártenon, que a gente acabou de ver, da deusa grega Atenas. Então, a gente viu aqui que a proporção áurea ela é baseada em um retângulo, dividindo aí a medida da sua base pela medida da sua altura. Como que a gente pode entender isso melhor através de imagens? Olha só, a gente tem esse retângulo inicial e a gente divide a base desse retângulo, aqui é a base, ó. A gente divide a base desse retângulo pela medida da altura. Aqui é a medida da altura. Então, a gente está dividindo esse retângulo bem aqui, com esse segmento aqui, ó. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter um outro retângulo menor, que é esse aqui, ó. Então, lembrem que eu estou dividindo a base, né? Eu vou dividir aqui essa base por esta medida dessa altura. E onde vai ser essa divisão? Essa medida aqui, que eu dividi bem aqui, é a mesma aqui dessa base, né? Como se eu colocasse essa altura aí na base e fizesse a divisão aí desse retângulo, obtendo mais um retângulo. Então, eu tenho essa imagem e aí, vocês estão vendo, o retângulo que foi criado na imagem anterior, agora, vai ser esse aqui, ó. E aí, para eu ter uma proporção áurea, eu divido aí, olha só, aqui agora é a base desse retângulo, né? E aqui é a altura. Então, eu faço a divisão, esse segmento aqui de reta bem aqui, justamente dividindo a base pela altura. E quando eu faço isso, eu crio um novo retângulo, que vai ser esse aqui de cima. Olha, vejam na próxima imagem. Então, eu tenho aqui esse novo retângulo e, para ter a proporção áurea, eu vou dividir a base pela altura, né? Então, eu vou ter aqui a minha base sendo dividida aqui pela altura. E essa divisão aqui vai me dar um outro retângulo. Então, vejam que eu estou criando aí uma proporção. Eu estou fazendo essa divisão dos retângulos baseado aí na medida da base pela altura. Então, vejam agora esse novo retângulo. Quando eu traço aqui esse corte, ele cria um novo retângulozinho.
Ah, professora, e essa outra imagem aqui? É um quadrado, né? Eu não estou olhando o quadrado formado, eu estou olhando o retângulo que é formado quando a gente divide a base pela medida da altura. Com esse novo retângulo formado, nós vamos ter a divisão aí da base pela altura. Olha só, eu vou formar mais um retângulo, né? Então, eu tenho aqui agora esse retângulozinho bem pequenininho e eu vou dividir também a medida da base pela medida da altura e vou formar aí um outro retângulo. E assim sucessivamente. Se a gente for fazendo essas divisões, vejam que eu comecei de do retângulo maior e fui dividindo a base pela medida da altura em cada novo retângulo formado. E aí eu chego nessa espiral, olha só. Essa espiral aí, então, está construída em cima de uma proporção. Qual é essa proporção? É dividir a medida da base pela medida da altura. Essa é a proporção. E essa divisão, ela me dá um número que é conhecido como número de ouro, justamente porque ele cria a imagem, a figura que alguém está desenhando, ou pintando, ou fotografando, como a gente vai ver logo mais, de uma forma tão proporcional que fica belo à vista, né? É algo bem belo de se ver. Então, esse número que ele sai dessa proporção da divisão da base, né? A base pela altura, esse número aí, ele se repete em todas as divisões, né? Claro. E esse número, ele é conhecido, né, como o número φ. Esse número aqui, ó, 161803339, e esse número, ele é um número irracional, ou seja, ele não se repete aqui depois dessa vírgula, e ele não tem dízima periódica também, a gente não consegue escrever esse número em forma de fração, enfim, ele não é um número racional, ele vai ser um número irracional, né? Então, esse número φ, 1,618 aproximadamente, né? A gente costuma ver assim, né? 1,618 é um número especial, né? É um número belo, aí, um número de ouro, conhecido aí como número de ouro, número proporção áurea, e foi baseado aí na divisão da medida da base pela medida da altura de um retângulo. Vamos, então, vê-lo aqui, né? Olha só, a gente tem aqui o número φ, 1,618, e essa aqui é a letra grega, né, que representa esse número, tá bom? Então, lembrem-se, esse aqui é o número φ, tá bom? Então, como é que a gente pode encontrar essa proporção áurea, esse número de ouro, em outros locais? A gente viu no Párteno, né? No tempo de Párteno, ele foi construído todo em cima dessa proporção áurea. Ou seja, toda a base dividida pela altura, a gente chega perto do número φ, né? Que é aproximadamente esse número aqui, tá bom? Então, a gente também pode ter esse número φ, por exemplo, a gente vai ver aí uma imagem que também tem essa proporção. Olha como é bela essa imagem. Nós temos aí o espiral, né? Vamos verificar como se dá aí o espiral sobre essa imagem, olha só. Então, aí nessa imagem também nós temos a aplicação da proporção áurea. Vejam que nós temos aí o retângulo maior, dividimos aí a medida da base pela altura, formando todos os próximos retângulos. Então, todo retângulo formado a partir do retângulo maior, ele tem uma proporção, a proporção áurea, que é exatamente esse número de ouro, que é o número φ, 1,6 aproximadamente, tá bom? Então, vistos aí esse número, em especial o número φ, nós vamos falar mais um pouco sobre os números irracionais. Olha só, os números irracionais, eles vão ser números decimais infinitos, né? A gente acabou de ver aí o número φ, o número infinito. E a outra coisa é que ele não é periódico, ou seja, ele não tem um período depois dele que se repete, são todos números diferentes, todos
aleatórios e eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Então, para ser irracional, ele vai ser um número decimal. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter uma vírgula e vários números depois da vírgula, não vai ser um número inteiro. Eles vão ser infinitos, ou seja, eles vão ter números aí que a gente não vai conhecer, né? E não periódicos, ou seja, não vai ser uma dízima periódica, não vai ter repetição aí após a vírgula. E a outra característica é que ele não pode ser escrito, representado por meio de frações irredutíveis, no caso, né? Ou qualquer fração, né? Esses números, que são os números irracionais, são as raízes não exatas. Então, olha só, se você vê uma raiz aqui, por exemplo, eu vejo essa raiz quadrada de 9. É uma raiz não exata? A gente consegue encontrar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Consegue, né? A gente consegue aqui o número 3. Ou seja, a raiz quadrada de 9, ela não é uma raiz não exata. É o contrário, ela vai ser uma raiz quadrada exata, porque a gente tem aqui uma resposta, que é o 3, porque se eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9. Então, raiz quadrada de 9 não é um número irracional, tá bom? Mais um exemplo de número irracional, por exemplo, podemos colocar aqui, ó, o 5, raiz quadrada de 5. É uma raiz quadrada que não é exata. Se você fizer o cálculo aí, raiz quadrada de 5, não vai dar um número inteiro, não vai dar um número periódico e a gente não vai conseguir escrever em forma de fração. Então, todas as raízes que não são exatas, as dízimas que não são periódicas e alguns casos especiais, como a constante π. O outro número especial é o φ, que a gente acabou de ver onde é que ele é encontrado, e o outro número especial é uma constante de Euler, aí representado por essa letrinha E, tá bom? Então, a gente vai ver aí um resumo dos números reais, né? Olha só, a gente tem aqui no círculo azul todos os números que são reais. E quem está dentro do círculo azul? Todo o círculo amarelo, todo o círculo rosa, todo o círculo verde e todo o círculo lilás ali, né? Esse lilás clarinho representando aqui o Z. Então, veja, eu tenho aqui os racionais, os inteiros e os naturais. Todos esses três, eles estão dentro do círculo azul. Isso quer dizer que os três, eles vão ser números reais também. Mas a gente está vendo, em especial hoje, um conjunto que é representado aqui pela letra I, que são os números irracionais. Vocês podem ver que eles estão também dentro do círculo azul. No entanto, eles não têm nada a ver com esses aqui, ó, nem com o círculo amarelo, nem com o círculo lilás, nem com o círculo verde. Ele está separado, né? Ou seja, para eu ter os números reais, eu vou ter a união dos números racionais e os números irracionais. Quando eu tenho esses dois conjuntos, eu tenho os números reais. E aí, dentro dos racionais, eu sempre vou ter os inteiros e os naturais, né? Então, naturais, inteiros, racionais, ok, todos são números racionais. E o conjunto que é de fora, separado de todos eles, é o conjunto dos números irracionais. E juntando racionais com irracionais, eu vou ter aí o conjunto dos números reais, tá bom? Então, todos os números aí vão estar dentro desse círculo azul, sendo aí os números reais representados pela letra R. Então, a gente já viu aqui, né, sobre o φ, esse número de ouro. Agora, a gente também vai ver qual é esse número π, qual é essa constante de Euler aí, né? Então, olha só, olha o número π. Que número gigante, né? E olha que nós nem podemos escrever aí o final desse número, já que ele é um número infinito, né? Aqui está sendo representado por esses números, ó, 3,14, 15, 59, 14, 15, 9, 2, 65, 3, 5, 8, 9, e vai embora aí esses números, porque é um número infinito, um número irracional.
E o outro número é a constante de Euler aí, né? Olha só, começa aqui, ó, 2,71, 82, 81, 82, 84. Veja que eles não se repetem, né? Eu não tenho aí como separar por grupos depois dessa vírgula, como se repetissem, né? Isso não acontece. Vem aqui o 7, depois vem o 1, depois vem o 8, o 2, depois vem o 8 de novo, mas aí aqui já é o 1, aí o 8 de novo, 2, e aí vai sem repetições, sem dízimas periódicas, e ele é infinito. Então, esses são mais dois números irracionais para a gente conhecer. E aí, interessante esse número π, que é bastante utilizado, né, na matemática. Nós vamos verificar como é que a gente pode encontrar esse número π, tá bom? A gente vai verificar um vídeo aí que vai nos mostrar que cálculos a gente pode fazer para encontrar este número π. Então, acompanha aí com bastante atenção, tá bom? Esse vídeo. Então, alunos, agora vocês irão conhecer um número irracional especial, que é o chamado π. E de onde veio esse número? Nós vamos agora fazer uma experiência que quando foi descoberto esse número irracional. Então, para isso, nós vamos precisar de uma fita métrica, como vocês podem observar. Se você não tiver a fita métrica, você pode utilizar um barbante ou qualquer outro tipo de corda e uma régua, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos medir todas essas circunferências aqui, ó. Nós temos o berimbau, que vocês conhecem, principalmente o pessoal da capoeira aí. Nós temos aqui uma lata e nós vamos fazer essa medida. E também nós temos aqui a circunferência, tá? Nós temos a roda da bicicleta, então nós vamos usar essas três circunferências. Nós iremos medir o comprimento de cada uma delas e também nós vamos medir o diâmetro, certo? E para isso, para a gente ser mais rápido, nós vamos utilizar a fita métrica. Então, nós vamos começar aqui com a nossa lata. Então, observem que o comprimento será medido aqui pela nossa fita, mas vocês podem fazer isso também com o nosso barbante. Então, fazendo essa medida aqui, ó, vocês podem verificar que o resultado da nossa lata, do comprimento dela, deu igual, aqui ó, a 31,3, tá ok? Agora, nós vamos pegar essa mesma lata e nós iremos fazer o comprimento, a medida do diâmetro, tá ok? E o diâmetro é essa corda que passa aqui pelo centro, que vocês já aprenderam. Então, fazendo aqui, ó, essa medida, observem que o resultado, tá, desse diâmetro foi igual a 9,8, tá ok? Então, observando aqui na nossa tabela, nós vamos fazer a divisão desse comprimento, tá ok? Dividido pelo diâmetro. E essa divisão vai dar o resultado, como vocês podem observar aqui, um resultado irracional, que é um número que tem infinitas casas decimais, mas que eles não são repetitivos, tá ok? E agora nós vamos continuar. Deixa esse valor aí que a gente vai agora fazer a medida aqui desse círculo, tá? Nós vamos fazer aqui o comprimento dessa circunferência. Então, novamente, pela fita métrica, você pode fazer, ou caso você não tenha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante, você vai ver qual é essa medida aqui, tá ok? Certinho. E aí, nessa medida, você vem aqui na régua e verifica qual é essa medida, certo? Mas, como a gente tem a nossa fita métrica, a gente vai fazer isso com a fita métrica, que já chega no resultado exato, tá ok? Exato mais rápido. Então, observando aqui, ó, nós chegamos, cadê aqui? Então, nós chegamos aqui que o resultado aqui do berimbau, a medida é 33 do comprimento, 0,8, tá ok? Agora, nós vamos medir o diâmetro também desse berimbau. Então, fazendo aqui a nossa medida do diâmetro, nós chegamos aqui ao resultado de 10,7, tá bom? Então, fazendo aí a nossa divisão, a razão
de comprimento dividido pelo diâmetro, nós chegamos ao resultado aí também, o número irracional, que não é exato e com infinitas casas decimais. E para terminar, para finalizar, nós vamos aqui escolher aqui um desses dois círculos aqui da nossa bicicleta, tá? Da roda da nossa bicicleta. Então, eu vou escolher essa daqui, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Então, nós vamos fazer a medida aqui do comprimento. Então, usando aqui a fita métrica, você pode utilizar aí o seu objeto, faça essa experiência com o objeto que você tem, faça aí e você vai descobrir a medida do número π. Então, aqui, ó, a bicicleta tem 23,2, tá? O comprimento dessa circunferência. Agora, nós vamos pegar novamente, que nós vamos fazer a medida do diâmetro. Então, aqui, ó, medindo o diâmetro da nossa bicicleta, nós chegamos aqui ao resultado de 7,5, como vocês podem ver certinho aqui, ó. Faça a sua experiência. Pode pegar o círculo, a circunferência que você quiser, o tamanho que você utilizar aí, o que você tiver disponível, faça essa experiência que você vai obter os mesmos resultados. Muito bem, então vocês viram aí como é que a gente pode encontrar esse número π, né? Vocês têm aí a medida da circunferência e do diâmetro. Vocês viram aí no vídeo 3 exemplos, né, de como encontrar esse número π, tá bom? Então, número irracional π. E agora a gente vai ver como que a gente pode marcar esses números irracionais, já que eles não são exatos, não tem período, né, não dá para escrever como fração. Como é que a gente vai poder localizar esses números irracionais em uma reta numérica? Né? A gente vai ver aqui, olha só, o número φ, tá bom? Você tem uma reta e o número φ, olha só, não é irracional? 1,618? Então, ou seja, ele vai estar entre o número 1 e o número 2 em uma reta numérica, né? Como vocês podem ver aqui, olha só, 1,6. Então, está depois do 5. Você pode ver exatamente, né, que ele vai estar aí depois do 5, aí conta o 6, né, o tracinho 6, ele vai estar entre o tracinho 6 e o tracinho 7. Então, assim, a gente pode localizar, né, um número irracional em uma reta numérica. É claro que a gente vai arredondar o número, né? A gente arredondou aí 1,618, tá bom? Então, agora a gente vai verificar como é que a gente pode reconhecer o número irracional e fazer a localização por aproximação aí de raízes na reta numérica. Nós temos aí algumas raízes, né? Raiz de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, até a raiz quadrada de 100. O que que significa? Nós temos aí raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. E aí a gente pode ver que nós temos, olha só, os números naturais de 1 até o 10. Olha só. Então, imagine que a gente coloque uma reta aí, uma reta numérica, né? Nós temos do número 1 até o número 10. Como é que a gente vai fazer a localização de raízes que não sejam exatas? Porque elas vão ser números irracionais, né? Porque para a gente localizar uma raiz que é exata, por exemplo, raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho aqui a minha reta, 0, 1. Então, esse 1 é a mesma coisa que raiz quadrada de 1, certo? Se eu quiser marcar o 2 aqui, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4. Olha só, é fácil, né, a gente marcar numa reta numérica. Mas se essa raiz ela não for exata, ou seja, se ela for um número irracional, por exemplo, essa raiz quadrada de 3. Aonde é que a gente pode marcar na reta numérica a raiz quadrada de 3? Veja bem. A raiz quadrada de 3, ela deve estar por aqui, né? Porque a gente tem raiz quadrada de 1, aí depois a gente vai ter raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, aí depois que vem a raiz quadrada que é exata, né? A de 4. Então, a gente já sabe que ela vai estar entre raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4, né? Vamos ver aqui. Olha só, como eu mostrei para vocês, ó. Então, a raiz quadrada de 3, ela vai estar entre essas duas raízes quadradas que são exatas. Ou seja, eu posso afirmar
que essa raiz quadrada de 3 vai estar entre 1 e 2, né? Que é justamente o resultado dessas raízes quadradas. Né? Então, a única coisa que eu posso afirmar é que raiz quadrada de 3 vai estar entre 1 e 2. Então, o 1 está bem aqui, o 2 está bem aqui. Ou seja, eu posso marcar essa raiz quadrada de 3 nesse espaço aqui, né? O que eu posso fazer é aproximar mais um pouco, né, do 1 ou do 2, né, dependendo aí da nossa ideia. Como a gente tem raiz quadrada de 3, ela deve estar por aqui assim, né? Porque está mais perto da raiz quadrada de 4 do que da raiz quadrada de 1. Né? Vejamos onde ela vai estar, olha só. Temos o ponto 1 e 2, como eu mostrei para vocês, olha só. Então, a raiz quadrada de 3 ela vai estar aqui, né? Mais próxima do 2, porque é mais próxima de raiz quadrada de 4 do que raiz quadrada de 1. Então, se eu pudesse fazer numa calculadora aí, né, mais fácil, raiz quadrada de 3, eu ia encontrar o número exato, né, exato entre aspas, né, o número que eu posso aproximar aí sem ter a raiz, o radical ali, para dificultar. Então, a raiz quadrada de 3 é 1,732050807, e aí é um número infinito. Como é que eu posso marcar aqui? Então, muito fácil, né? Se eu tivesse aí na calculadora, eu não precisaria fazer aquela continha das raízes, eu saberia que eu poderia marcar aqui, ó, entre o número 1 e o número 2, aí eu coloco aqui mais pertinho do 2, então aqui, raiz quadrada de 3. Eu coloco mais pertinho do 2 porque eu tenho 1,7. Para chegar em 2, né? 1,8, 1,9, 2. Então, está mais perto de 2 do que 1. E, então, olha só, aqui pela calculadora a gente marcou a raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73. Então, aí tem as duas formas, raiz quadrada e com o número aí irracional 1,73. Então, a gente vai praticar aqui um pouquinho, né? Pode ter ficado um pouco confuso. Com base na figura a seguir, que figura? Essa reta numérica. Eu tenho o M no 1, o N no 3, temos aqui as outras letras, né? Qual o ponto que mais se aproxima do valor de raiz quadrada de 10? Olha só, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu penso, a raiz quadrada mais perto de raiz quadrada de 10 é a raiz quadrada de 9, que é exata, né? E a próxima é a raiz quadrada de 16. Então, a minha raiz quadrada de 10, que eu quero encontrar onde eu posso localizar ela na reta numérica, ela está entre 3 e 4. Né? Então, se ela está entre 3 e 4, o ponto que mais se aproxima, olha só, é esse ponto N aqui, né? Porque a minha raiz quadrada de 10 ela vai estar bem aqui, ó, entre o ponto 3 e entre o ponto 4, tá bom? Então, vai ser o N. Se eu fizesse na calculadora, a raiz quadrada de 10 ia dar 3,16, né? Então, bem aqui nesse pontinho mesmo, bem perto de N. E se fosse um número negativo? Não tem problema, o número em si ia ser o mesmo, né? Só que ia ter o sinal de negativo na frente e iria ficar para cá, para o lado esquerdo, né? Você iria procurar ali 3,16 no negativo e marcar aí essa raiz quadrada aí, menos raiz quadrada de 10, tá bom? Só mudaria a parte negativa. Então, vejam só, nós temos um resumo aí, né, sobre os conjuntos numéricos. Nós vamos dividir aí em conjuntos numéricos irracionais, aí a partir dos números irracionais, vocês viram aí que os irracionais são os números que a gente não pode escrever como fração, né? São as raízes que não são exatas e aqueles números especiais que a gente viu, o número π, a constante de Euler, o número φ, tá bom? Isso aí são todos números irracionais. Agora, os números reais, vocês vão ver aí, os números reais, vai ser a reunião do conjunto dos números irracionais com os números racionais, inteiros e naturais, né? E nenhum deles vai estar contido nos irracionais. Ou seja, um número que é racional não pode ser irracional.
Um número que é inteiro não pode ser irracional. E um número que é natural não pode ser irracional, tá bom? Então, o irracional vai estar totalmente separado aí dos inteiros, naturais e racionais. Mas quando eu junto todos eles se transformam aí no conjunto dos números reais, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula.